Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre as diferenças e as semelhanças, as relações que existem entre o espaço urbano e o espaço rural. Você que está me assistindo nesse momento, vive no espaço urbano ou no espaço rural? Você já parou para pensar qual região? Nós estamos numa região aqui do nosso estado. Essa região é considerada urbana ou é uma região considerada rural? O que é que tem dentro do espaço urbano que faz com que a gente caracterize ele como um espaço urbano? O que é que tem no espaço rural que é diferente da cidade e que faz com que a gente diga, isso aqui é o espaço rural? E será que tem coisas da cidade? Quando eu falo urbano, eu falo cidade. Será que tem coisas da cidade lá no campo? Será que tem algo do campo, né, do espaço rural, aqui na cidade? Ou são espaços totalmente distintos? Nenhum mantém relação com o outro? Será que chega algum momento que a gente não consegue nem diferenciar o que é um, o que é outro? Quantas dúvidas, né? Quantas coisas que nós iremos conversar e entender nessa aula de hoje, nessa aula que está acabando de começar e vocês estão aí, né? Prontos, animados e animadas para entender todo esse conceito, tudo que é urbano, o que é rural e quais essas relações que eu estou falando aqui. Vamos nessa? Tá pronto? Aí, ó, coloca o cinto porque agora a gente vai seguir essa viagem. Bom, eu trouxe duas imagens para a gente aí e essas setinhas em forma de círculo aí no meio, né? É um ciclo. Por que eu estou colocando isso? Aí você já consegue identificar nessas duas imagens aí, né, que são espaços bem diferentes. Eu tenho um exemplo do que é a cidade, né, o que é o espaço urbano, e eu tenho um outro exemplo do lado, o que é o espaço rural. A gente consegue realmente ver que são paisagens, né? A gente observa a paisagem, o espaço geográfico aí bem distinto, bem diferente um do outro. Mas eu coloquei essas setinhas aí no meio circulando, por quê? Muitas coisas que acontecem na cidade, que são produzidas na cidade, e a gente vai conversar sobre isso mais na frente, mas muita coisa que acontece na cidade tem uma relação direta com o campo e vice-versa. Muita coisa que é produzida, que é feita ali no campo, vai para a cidade, e tem coisas da cidade que vai para o campo e é o tempo inteiro esse ciclo. Isso acontece nas grandes cidades, nos grandes estados, nos estados aqui do nosso Brasil, essa relação de troca que acontece o tempo todo. Nesse exato momento em que você está assistindo essa aula, que você está acompanhando aqui essa aula, existem pessoas que estão se deslocando para o campo e, ao mesmo tempo, pessoas que estão saindo do campo e vindo para a cidade. Esse movimento das cidades e do campo estão acontecendo o tempo inteiro. A mesma movimentação, claro que de uma maneira mais reduzida, vai acontecer no campo, das pessoas se deslocando para trabalhar, também aqui na cidade. Ou seja, tudo isso é um espaço geográfico que está em constante movimento. Movimento de pessoas, de transportes, de mercadorias, de tudo isso que a gente está falando aqui, que vai pensar, a gente já remete ao trabalho, ao dinheiro, ao capital. E é o que faz com que as pessoas se movimentem, busquem trabalho. E essa relação existe, de fato. Campo, cidade estão aí bem relacionados. Eles não estão divididos, eles estão ali trabalhando juntos. Campo e cidade. Aí eu digo para vocês o seguinte: urbano e rural são duas dimensões de um mesmo espaço geográfico e suas relações se inserem no contexto da divisão territorial do trabalho. Eu tenho o mesmo espaço geográfico, eu tenho, por exemplo, pensando no estado aqui de Pernambuco, nós estamos dentro desse espaço, dentro do estado, e dentro desse espaço eu tenho essa divisão, mas
para a capital, mais para o litoral, eu vou ter uma densidade maior, mais pessoas, produtos e serviços. E se eu for me encaminhando para o interior de Pernambuco, eu vou começar a perceber que o volume de casas, a densidade demográfica que a gente chama, começa a diminuir, mas também vai ter trabalho lá. Os trabalhos, as formas de produção são diferentes da cidade e do campo. E aí essa é uma das principais diferenças, as formas de trabalho, como as pessoas trabalham nesses espaços, nesses locais. O que é produzido, o que é feito, o que é que move a economia dessas duas áreas, urbano e rural. Vamos seguindo. O conceito, e aí a gente já entendeu, mas vamos para o conceito. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional, com formações de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Então, quando nós falamos do espaço urbano, e quando se eu colocar na internet para pesquisar cidade, uma imagem de uma cidade, eu quero colocar uma imagem, espaço rural, espaço urbano. Se você colocar na pesquisa, em sites de pesquisa e pesquisar por imagens, você colocar lá cidade, a primeira coisa que vai aparecer é uma imagem parecida, inclusive, com essa daí. Várias casas, vários prédios justapostos, um coladinho no outro, um próximo do outro. Eu tenho um crescimento horizontal da cidade, mas também tem um crescimento vertical. Nós temos prédios cada vez mais altos. E aí, quanto mais alto, mais andares, mais pessoas circulando. Eu tenho, por exemplo, aglomerados de lojas, de comércios, como os shopping centers. Aqui no centro da cidade, aqui em Recife, nós temos vários shoppings. E esses que vão juntar várias lojas, praças de alimentação, cinema, consultórios médicos, tudo junto ali, e as pessoas vão circular para buscar esses serviços, para fazer compras. Isso é a cidade. Esse conceito de cidade, o que ele está falando aí? Um adensamento populacional. Tem muita gente. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto habitacional com 5, 6, 10 prédios, cada prédio desse com 5, 6 andares, cada andar com 4 apartamentos, cada apartamento com no mínimo aí 4, 3 pessoas, vai multiplicando isso, olha a quantidade de gente só numa determinada área. E aí você vai juntando uma cidade inteira, nós vamos ter uma população gigantesca. Só pensando aqui em Recife, por exemplo. Mas nós temos as cidades vizinhas, nós temos Olinda, Paulista, e aí vai, Jaboatão. Então, essa área urbana vai ter essa característica aí. Muita gente, prédios, casas, tudo muito próximo, tudo construído ali para atender essas necessidades. Conceito aí do que seria urbano. Quando a gente pensa no espaço rural, tem assim, ó, refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades. Obviamente, se eu tenho a cidade, é urbano. O que não está ocupado, sobrou quem? Rural. Ou grandes adensamentos populacionais. Então, se eu penso na cidade como um grande aglomerado de pessoas, muita gente, prédios, no espaço rural já é diferente. Nós vamos ter aí uma quantidade menor de pessoas, as habitações também vão ser menores. Mas a gente vai entender mais na frente que algumas características da cidade são reproduzidas também muitas vezes no campo. Algumas coisas que acontecem na cidade vão estar lá no campo. E tem muita coisa do campo aqui na cidade também. Então, muitas vezes isso vai estar misturado, junto e misturado. Mas vamos seguindo. Podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Lembra o que eu falei? Quando a gente pensa na cidade, nós vamos pensar no seguinte. Vou pensar em prédios, shoppings, comércio, produtos, serviços, tudo isso se movimentando o tempo inteiro, né? Isso uma característica que nós temos aí na cidade. Beleza. Mas, se a gente vai seguindo para o campo, né? A gente vai seguindo para o interior do estado, se eu vou chegar, por exemplo, numa cidade como Gravatar, se eu vou para a Serra Negra, enfim, a gente vai para o interior. E lá eu encontro um grande hotel, um resort. Ou seja, a gente começa a perceber que algo que tem na cidade
vai também estar presente lá no campo. Práticas que a gente normalmente direciona para a cidade, para o espaço urbano, não significa dizer que é exclusiva do espaço urbano. Lá no rural a gente pode encontrar também tecnologia que são produzidas, internet, enfim. Todo esse contexto também vai se reproduzir, claro, em menor escala lá no campo. Da mesma forma que uma pessoa que vive na cidade, que vive no espaço urbano, mas ela tem um quintal, ela tem um local onde ela faz uma plantação, onde ela cultiva uma mini horta, por exemplo, é uma atividade do setor primário, mas que também vai estar sendo reproduzida, claro, em menor escala na cidade, no espaço urbano. Ou seja, existem aí relações entre eles. Não significa dizer que o espaço urbano tem suas características próprias, tudo que vai acontecer no espaço urbano só acontece no espaço urbano. E aí eu tenho uma outra divisão que é o espaço rural. Tudo que acontece no rural só vai acontecer no rural e vai ficar ali mesmo. Não. A gente tem essas relações. O que vai ser produzido lá no espaço rural pode estar e vai acontecer esse movimento de chegar aqui na cidade. Feiras orgânicas, aquilo que a gente encontra nos supermercados, as frutas, as verduras, muitas vezes vão ser produzidos lá, no setor primário, lá no campo. Aí nós temos aqui na cidade do Recife, Porto Digital, um grande centro de tecnologia que produz softwares, programas que podem estar sendo utilizados por pessoas lá, claro, no espaço rural, facilitando os processos de produção, facilitando na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Então, o espaço rural está cada vez mais tecnológico, com maquinários cada vez mais potentes. Ou seja, a relação que está existindo aí entre um e outro. Vamos seguindo. Aí eu trouxe esse quadro para a gente aí que vai mostrar justamente essas características que eu estou dizendo para vocês. Quando eu tenho o setor rural, o espaço rural e o espaço urbano, quando a gente pensa nessas diferenças, estão para a gente aí as principais. Primeiro que no espaço rural nós vamos ter aí o setor primário da economia. Lembra que numa aula passada a gente já trabalhou setor primário, secundário, terciário. Então o setor rural, nós vamos ter prioritariamente o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Vai estar lá no rural. Quando a gente pensa no espaço urbano, vamos ter aí as indústrias, o setor secundário, as indústrias, e aí, claro, também a produção de energia e, claro, o setor secundário, comércio e serviços. E esse é o que está mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Você sai aí da sua casa, vai dar uma volta no centro da cidade, no centro aqui de Recife, na capital, o que mais você vai encontrar é comércio e serviços. Setor secundário. Então, essas seriam as principais diferenças de um espaço para o outro. Deu para entender? Massa! E se eu mostrar para vocês algumas imagens aqui, será que vocês conseguem identificar de que espaço nós estamos falando? Consegue ou não consegue? Consegue, né? Coisa boa. Eu sei que você está prestando atenção nessa aula, que você está desde o início olhando para mim, absorvendo tudo, compreendendo tudo, e é agora que a gente vai ter a certeza de que você realmente entendeu o que eu falei. Se eu mostro essa imagem para você, e aí eu digo, gente, essa imagem, ela está mais próxima do que é o espaço urbano ou do espaço rural? Eita, eu já estou ouvindo daqui, tem gente gritando dentro de casa. Calma, que pode ser que acorde alguém aí. Não precisa gritar, não grita, eu estou ouvindo daqui. Eu já sei que você gritou. Teve gente que falou, teve gente que pensou, e eu consegui daqui ler o seu pensamento e saber que você disse que é um espaço rural. Exatamente. Que seria justamente a criação de gado. A gente tem esse processo mais facilitado, acontece lá no espaço rural. Significa dizer que na cidade a gente não tem isso? Tem, mas é uma característica que vai acontecer de forma mais intensa no espaço rural. E uma pessoa que está ali nas lojas, que está consumindo, que está comprando, está andando pelo centro de onde? Centro da cidade, estão nas lojas comprando roupas, escolhendo aí as roupas. Claro que nós estamos falando do espaço urbano, beleza.
Então, eu já consigo perceber que você entendeu essa diferença, sabe que existem relações entre o espaço urbano e o espaço rural, e quando você vê uma imagem como essa daí, você já diz para mim que é bem comum a gente encontrar as indústrias, a produção de energia dentro... Eita, parece que agora ficou... Opa, teve uma duvidazinha aí. A gente encontra dentro do espaço urbano. Mas significa dizer que a gente não tem isso lá no rural? Tem também o maquinário, a produção, mas isso está mais próximo do que é o espaço urbano. E essa imagem agora ficou fácil. Estou aí colhendo, né? A gente tem aí grãos aí sendo derramados em cima de um caminhão. Isso é isso que você pensou e está de parabéns. Quando você fizer uma prova, se tiver essa pergunta aí, você vai saber. Se tiver algum conteúdo dentro dessa história, você já vai saber de tudo, vai tirar nota 10, como sempre, né? Espaço rural. Ai, quanta coisa a gente já viu até agora, né? Deu para entender a diferença de um e de outro. Agora, antes da gente terminar, né, antes da gente finalizar essa aula, eu vou deixar uma pergunta muito simples para vocês. E a gente conversou sobre isso no comecinho da nossa aula. Eu já dei a dica lá no começo da aula. Se você está acompanhando ela pelo YouTube, é só voltar lá no comecinho da aula que você vai entender. Mas eu acho que nem vai precisar. É muito simples, você vai conseguir responder de forma muito tranquila, sabendo que existe aí essa relação entre o urbano e o rural. Eu quero que vocês me digam o seguinte: em qual local, pensando nessa relação urbano e rural, em qual local mora o maior número de pessoas? Você acha que nós temos mais pessoas na zona rural ou você acha que temos mais pessoas na zona urbana? Responde para mim. Coloca no chat aí, urbano ou rural. E se você está assistindo essa aula de repente pelo YouTube, você vai colocar nos comentários. E aproveitando que eu estou falando de YouTube, você vai fazer o seguinte: coloca nos comentários, você curte a aula, compartilha com seus amigos que de repente não assistiram essa aula, compartilha com todo mundo, incentiva as pessoas, os seus amigos, os teus colegas a assistirem às nossas aulas, porque eles vão aprender junto com vocês. Junto com a gente, todo mundo aprendendo junto. Beleza? Fica combinado assim, responde aí para mim, eu quero ver se você acertou. E eu acho que com certeza acertou. Não vou dizer nada, não vou responder não, você que vai dizer. Massa? É isso. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E claro, a gente vai se encontrar numa próxima aula. Tchau, tchau.